Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. Estamos aí no módulo 10, onde eu tratei sobre discos, administração de discos e volumes e criptografia no Windows Server 2012 R2. Estamos chegando à última lição desse módulo, onde eu vou falar sobre o comando Cypher e sobre a compactação de arquivos. O comando Cypher é um comando que é utilizado para criptografar e descriptografar arquivos. Se você digitar Cypher com PH, barra de interrogação e exclamação e pressionar Enter, isso claro, todo comando é executado dentro do prompt de comando, vai ter uma descrição detalhada de todas as opções. Tem também uma tabela com a descrição de todas as opções desse comando no PDF do módulo. Lembrando sempre que vocês só devem estar assistindo os vídeos do módulo, de qualquer módulo, depois de terem lido o PDF do módulo, tá bom? E vou falar também sobre a compactação nativa de arquivos no Windows Server 2012, transparente para o usuário, e a compactação no padrão .zip. São duas coisas diferentes e às vezes os usuários confundem. E essa vai ser a lição final desse nosso módulo, onde tivemos aí muitas lições, muitos vídeos, muito conteúdo em PDF. Vamos praticar um pouco então. Vou ir lá para o meu servidor, o que eu estou usando para fazer os vídeos desse módulo aqui, a parte prática. Vou comentar sobre o comando Cypher, dar alguns exemplos de execução e também vou falar um pouquinho mais sobre NTFS e FAT e as duas diferentes opções de compactação de arquivos, tá legal? Vamos praticar um pouquinho. Estou aqui no servidor que eu estou utilizando para as lições deste módulo e vamos iniciar falando do comando Cypher com PH. O comando Cypher ele é utilizado para exibir informações sobre a criptografia que existe numa pasta, num conjunto de arquivos ou num arquivo específico, ou para alterar a criptografia de pastas e volumes, de pastas e arquivos em volumes formatados com NTFS. Eu já falei sobre os sistemas de arquivo FAT e NTFS, o FAT e FAT32 são os mais antigos, versões bem anteriores do Windows, e não tem todos os recursos que tem o NTFS, dentre os quais a criptografia de arquivos. Criptografia de arquivos do Windows somente em volumes formatados com NTFS. Quando você utiliza o comando Cypher sem parâmetros, o comando exibe o resultado de criptografia da pasta atual e de quaisquer arquivos que ela contém. Então, se você abre um prompt de comando, vai lá para uma pasta e executa apenas Cypher, ele vai dar informações sobre a pasta e o seu conteúdo, se está criptografado ou não. Existem várias opções do comando Cypher. Você pode listar essas opções digitando Cypher espaço barra interrogação, e no PDF do módulo, que é esse que eu estou mostrando para vocês, vocês têm aí todas as opções do comando Cypher. Não cabe aqui para mim ficar lendo para vocês, vocês podem ler no PDF, não teria nenhum sentido, tá? Eu ficar me estendendo aqui lendo para vocês as diversas opções do comando Cypher, tá? O comando Cypher não criptografa arquivos que estejam marcados como somente leitura, nem arquivos que estejam com atributo de compactação marcado. Lembra que lá que da primeira aula sobre criptografia eu falei para vocês que a criptografia e a compactação são mutuamente excludentes, ou seja, se tu compacta um arquivo ou pasta, não pode criptografar esse arquivo ou pasta. Se tu criptografa um arquivo ou pasta, não pode compactar esse arquivo ou pasta. Alguns exemplos do comando Cypher. Cypher /E documentos /memorandos. Ele criptografa uma pasta denominada memorandos em uma pasta denominada documentos. Então ele vai criptografar essa pasta memorandos, que está dentro da pasta documentos, e todo o conteúdo da pasta memorandos. Tenham lá dentro outras pastas, outros arquivos, etc. Para criptografar a pasta documentos e todas as suas subpastas, utiliza a opção /E. Então, Cypher /E/S e o nome da pasta. Para criptografar apenas o arquivo finanças XSL, nesse caminho aqui, então usa Cypher /E/A e o caminho completo até chegar no arquivo. Para criptografar todos os arquivos XLS dentro da pasta planilha, aí só ao invés de colocar o nome exato do arquivo, coloca *.xls ao todo. Ou seja, todos os arquivos com a extensão XLS que estão dentro da pasta planilhas, a qual está dentro da pasta documentos,
serão criptografados. Para determinar se a pasta documentos está criptografada, utilizamos o seguinte comando, cipher documentos. E aí ele vai exibir informações sobre a respectiva pasta. E para determinar se os arquivos na pasta documentos estão criptografados, utilizamos cipher documentos / asterisco. O asterisco significa todos os arquivos que estão dentro da pasta documentos. E aí o comando vai exibir um relatório na tela informando quais arquivos estão criptografados, e quais não estão criptografados. Muito bem, o comando cipher era isso, sempre lembrando que aqui no PDF do módulo tem essa tabelinha com todas as opções do comando cipher, tá legal? Eu falei bastante para você sobre os arquivos FAT, o sistema de arquivos FAT, FAT32 e NTFS. O FAT e o FAT32 são sistemas mais antigos, lá da época do Windows 95, 98, né? E só são utilizados se algum sistema específico exigir não reconhecer o NTFS, senão não tem vantagem nenhuma em utilizar o FAT. Além dele não ter uma série de recursos que o NTFS tem, ele é muito menos seguro, né? Aqui eu coloquei o sistema de arquivos, algumas das vantagens que o NTFS tem, que não tem no FAT e no FAT32, que são permissões de controle de acesso, permissões NTFS, que é justamente o assunto do próximo módulo, pastas compartilhadas e permissões NTFS, compressão de arquivos e pastas, que nós vamos ver nessa aula, auditoria de acesso, vamos ver se eu não me engano no módulo 13 ou 14, não lembro ao certo, sobre a auditoria, como habilitar a auditoria em uma pasta de tal maneira que fique registrado no log do sistema qual usuário acessou qual arquivo, o que ele fez, alterou, somente leu, excluiu. Além disso, com o FAT e o FAT32 nós tínhamos limitações do tamanho das partições. Com o NTFS eu posso ter partições muito maiores, de alguns terabytes. Desempenho muito superior e não tenho problema de criptografia tão grave como tinha no FAT e FAT32. Com volumes NTFS praticamente não é gerada fragmentação, muito pouco, tá bom? A partir do Windows 2000 foi introduzida uma nova versão do NTFS, conhecida como NTFS 5, e ela tem uma série de vantagens e novidades que não tinha nas versões anteriores. A criptografia, que é o que nós estamos estudando, cotas de usuário, o máximo de espaço que cada usuário, ou que um determinado usuário pode usar num volume, isso vai ser visto no módulo 11, e uma série de gerenciamento e otimização bastante melhorados. A Microsoft vem trabalhando há muitos anos num novo sistema de arquivo, eu não lembro a sigla desse novo sistema, era para ter sido introduzido no Windows 10, mas ainda não foi. Acredito que nas versões futuras talvez tenhamos uma nova versão de sistema de arquivos, ainda com mais melhorias, com mais velocidade, mais segurança e mais desempenho que o NTFS. Bom? E tem um comandinho aí que você pode converter se você tiver um volume antigo, que ainda está em FAT, FAT32, você pode converter ele para NTFS sem nenhuma perda de dados. Para isso existe esse comando convert. Converte a letra do volume /fs, NTFS. Você pode converter sem perder os dados nem nada, ele mantém tudo que tinha no volume e converte ele de FAT para NTFS. O contrário não é possível de ser feito. Se tem um volume que está formatado com NTFS, quer converter ele para FAT, não tem jeito. Tem que fazer um backup completo, remover o volume, criar ele novamente usando, daí formatando com FAT32 e restaurar a partir do backup. Legal? Eu vou falar para você sobre compactação de arquivos e pastas. Nós temos dois tipos de compactação que eu vou falar aqui para vocês que são bastante simples de utilizar e não tem grandes segredos, tá legal? Vamos lá então. Vou abrir o meu computador aqui, pegar um volume qualquer, aquele volume X que nós estávamos trabalhando, tem aqui alguns documentos, e nesse volume X eu tenho a opção de trabalhar, como ele é um volume NTFS, de compactar, habilitar o atributo de compactação. O que acontece? Vamos supor que aqui nessa pasta Júlio B tem muitos documentos e está ocupando muito espaço. Eu quero ver se com a compactação eu consigo reduzir o espaço que ele usa em disco. Mas eu não vou pegar tudo isso aqui e compactar dentro de um arquivo .zip. Não é isso. Eu simplesmente vou habilitar o atributo de compactação do próprio
o Windows Server do próprio sistema de arquivos NTFS. Como é que faz isso? Clica com direito. A janela que é exibida vem em propriedades. Aqui na guia geral tem esse botão avançados. Dentro de avançados tem essas duas opções. A criptografia que nós vimos anteriormente, que é para criptografar a pasta e todo o seu conteúdo. E o compactar, que é para habilitar a compactação do próprio sistema operacional, nativa. Se eu compactar, eu não posso criptografar. Se eu criptografar, eu não posso compactar. São mutuamente excludentes, como eu já falei algumas vezes. Então, eu vou marcar o compactar, vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, aqui ele vai perguntar se eu quero compactar apenas a pasta ou a pasta e todo o seu conteúdo. Então, eu vou marcar essa opção, aplicar as alterações a essa pasta, subpastas e arquivos. Ou seja, tudo que está lá dentro. Dependendo da quantidade de arquivos e de megabytes, de gigabytes, de terabytes que você tem aí, pode demorar um bom tempo. No caso aqui eu acredito que vai ser rápido porque não tem muita coisa e além disso esse servidor aqui é uma bala de rápido. Clicar em OK, aí ele começa a mostrar uma progressão aqui, ele está compactando a pasta e todo o conteúdo. Ele não vai gerar um arquivo .zip, não é nada disso. Ele vai simplesmente compactar a pasta e o conteúdo. E ele indica que está compactada, deixa eu exibir aqui ícones médios, ele indica que está compactada pela cor azul, ó. O que é criptografado ele indica em verde e o que é compactado ele exibe em azul. Se eu entrar aqui, para mim é absolutamente transparente a compactação, tá pessoal? Não tem problema nenhum aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Se eu precisar abrir um arquivo aqui, ó, eu abro, ele descompacta, abre, ele não dá mensagem nenhuma, não preciso ficar descompactando, não é nada disso. Simplesmente ele está armazenando no volume de maneira compactada, de tal forma que ele possa ocupar menos espaço. Tá legal? Muito bem. Quero descompactar, não vou usar mais aqui, quero descompactar a pasta e todo o conteúdo. Você não precisa necessariamente descompactar a pasta todo o conteúdo, pode descompactar um único arquivo. Por exemplo, esse arquivo aqui eu quero descompactar. Direito, propriedades, que na guia geral vem em avançado e desmarca compactar, ok? Ok. Pronto, todos os arquivos, todo o conteúdo está compactado, menos esse que eu acabei de descompactar. Você tem total liberdade. Mas agora eu quero descompactar a pasta Julio B e todo o conteúdo dela. Não quero mais usar a compactação, está sobrando espaço, sei lá. Direito, propriedades, vem aqui na guia avançados e desmarca a compactação, ok? Quando eu clicar em OK, ele vai perguntar se eu quero descompactar só a pasta ou a pasta e o conteúdo. Deixar marcada a opção que é a pasta e o conteúdo. Clico em OK e aguardo. Pronto, agora não está mais compactada a pasta. Nem o conteúdo dentro da pasta também não está compactado mais. Muito bem. Esse é a compactação nativa, em que você simplesmente habilita o atributo de compactação, ele compacta e continua sendo transparente para o usuário. Agora vamos supor que você quer pegar alguns documentos que estão aqui dentro, supor esses documentos do Word, aqui uns 4 ou 5, compactar eles dentro de um arquivo .zip para mandar esse arquivo .zip por e-mail, para ficar mais fácil. Você pode também, antes do Windows XP e do Windows Server, no Windows Server 2003 não tinha esse recurso, no 2008 começou a vir. O que acontecia se você quisesse gerar um arquivo .zip com vários arquivos compactados dentro dele? Você tinha que ter um programa. Tinha um programinho mais conhecido, era o WinZip ou o WinRAR. O WinRAR tanto gerava arquivos .zip quanto arquivos .rar. E aí você tinha que ter um programa para fazer isso. A partir do Windows Server 2008, isso é nativo do Windows. O próprio Windows consegue pegar os arquivos e gerar um arquivo .zip compactado com o conteúdo daqueles arquivos. Como é que você faz? Arquivos ou pastas. Se eu quisesse jogar tudo isso aqui dentro de um único arquivo zip, poderia. Vou pegar aqui. Lembram como é que se marca vários arquivos intercaladamente? Pressiona e segura pressionado a tecla Ctrl e vai clicando nos arquivos que vocês querem selecionar. Selecionar uns 5 ou 6 aqui. Agora eu quero jogar todos esses arquivos dentro de um arquivo .zip para mandar por e-mail para alguém. Clica com direito em qualquer um dos selecionados, enviar para pasta compactada.
E aí ele vai me perguntar um nome. Eu vou colocar aqui docs janeiro 2018.zip. E Enter. Simplesmente isso. Aqui dentro ele já gerou um arquivo com aqueles 6 que eu marquei. Vou copiar, vou dar um Ctrl X aqui, vou copiar lá para a área de trabalho para depois facilitar para mandar por e-mail. Tá, joguei o .zip aqui. Mas eu preciso ver o que tem dentro do zip. Só dá um clique duplo. Ele mostra o que tem ali dentro. Mas esse arquivo aqui não devia estar dentro do zip. Só vem aqui e dá um delete. Ele tira de dentro do zip. Mas esqueci de botar um arquivo aqui, vou ter que deletar o zip, fazer tudo de novo. Não. Vai lá onde? No Drive X. Vai lá em documentos. Clica, vamos supor que esses 2 aqui devam estar lá dentro do zip. Marquei eles, clica com o direito, copiar. Vem aqui dentro do zip, colar. Pronto. Agora o meu arquivo .zip, tá lá aqueles 2 que eu... Então você pode copiar e colar, pode abrir diretamente para dentro de um zip. Ele é muito útil, principalmente quando você tem um arquivo tamanho muito grande, que você quer reduzir o tamanho, ou vários arquivos que você quer colocar dentro de um só, para mandar como anexo de e-mail, ou mandar por WhatsApp, ou mandar pelo Facebook, ou de qualquer maneira, ou mandar para o Google Drive, para o Drive da Microsoft, enfim. Você pode, ele não precisa de um programa externo para você trabalhar com arquivos .zip no Windows Server 2012 R2. Legal? Muito bem, pessoal. Foi um longo capítulo. Falamos de quê? Apresentamos os conceitos de armazenamento básico e dinâmico, bem como a diferença entre ambos. Abrimos o capítulo falando sobre isso. Em seguida, mostrei uma série de exemplos práticos e tarefas administrativas relacionadas com discos, partições, que são as divisões em discos básicos, e volumes, que são as divisões em discos dinâmicos. Você aprendeu sobre os diferentes tipos de volumes e partições que existem, características de cada uma, que tem redundância, não tem redundância, e como criar e configurar cada tipo de partição e volume. O próximo passo foi falar sobre as ferramentas de manutenção preventiva, tais como desfragmentação e o check disk. Falei também do comando check NTFS. Em seguida fomos para criptografia, né? Apresentei bastante a teoria de criptografia, como criptografar e descriptografar pastas e arquivos, como garantir o acesso aos dados, essa é uma das partes mais importantes, o conceito de agente de recuperação, como salvar os certificados do agente de recuperação e do usuário, depois como importar esses certificados de volta. E, para finalizar o capítulo, falei sobre as formas de compactação disponíveis nos sistemas de arquivo NTFS, que é só aquela primeira em que você habilita o atributo, ele compacta no disco, mas não gera zip nem nada, você fica trabalhando normal. Ou se você quer colocar um ou mais arquivos ou pastas dentro de um arquivo .zip para mandar por e-mail, por WhatsApp, etc. Foi um longo capítulo onde falamos basicamente de discos, volumes e criptografia. E no próximo capítulo, próximo módulo, nós vamos aprender a compartilhar pastas e arquivos. E também vou falar sobre permissões de compartilhamento e permissões NTFS. Interação entre esses 2 tipos de permissão e uma série de outros assuntos relacionados com o sistema de arquivo NTFS, como, por exemplo, a configuração de cotas em disco. Vai ser um módulo com muito conteúdo também. Espero vocês no próximo módulo. Espero também que esse vídeo tenha sido útil, não só esse, como todos os vídeos do módulo. Agradeço imensamente por vocês terem me acompanhado até aqui e vejo vocês nas próximas lições. Valeu!